Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o advogado e a arbitragem. E fica comigo até o final do programa, porque no final do programa eu vou apresentar para vocês uma decisão recente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é bastante importante para você, para o seu escritório de advocacia. Tenho plena certeza que ele traz uma novidade significativa que vai demonstrar para você por que a arbitragem pode ser utilizada no seu escritório de forma legítima e oficial. Então, fica comigo até o final do programa que eu vou te apresentar essa decisão. Nós, advogados, durante o curso de Direito, somos preparados, forjados para trabalhar com um conflito. Mas para trabalhar com o conflito com um olhar diferente, com o olhar de quem quer sobrepor a sua tese à tese do adversário. Para ser beligerantes, para lutar, para enfrentar todas as fases e instâncias que a justiça pode nos proporcionar. Ou seja, para percorrer todos os caminhos que o Código de Processo nos permite percorrer. Todos os caminhos que a legislação viabiliza, esgotando todos os recursos, percorrendo todas as instâncias que a justiça permite. Assim que nós somos formados. Durante a faculdade, tivemos diversos semestres estudando processo civil, processo penal, processo trabalho, em alguns casos execução, processo de execução, processo administrativo, execução fiscal, ou seja, nos dedicamos longo tempo da nossa formação a estudar processo, a estudar a legislação que contempla todas as instâncias. Louvamos a possibilidade de ter várias instâncias, o chamado duplo grau de jurisdição. Por isso que hoje, um advogado que toma conhecimento da arbitragem e começa a considerar com seriedade a possibilidade de encaminhar um cliente, um assunto, uma causa sobre os seus cuidados para ser resolvido por arbitragem e vai estudar o tema arbitragem com mais profundidade e aí se depara com a informação de que na arbitragem é instância única, não cabe recurso. É uma instância definitiva, uma solução que chegará ao fim após a sentença e a partir daí é apenas o cumprimento da sentença. Se não houver cumprimento espontâneo da sentença, ele precisará fazer a execução forçada. Diante, então, dessa percepção de que não haverá possibilidade de recurso, de que é um momento único em que ele vai debater e que será emitida uma sentença e que essa sentença será definitiva, é que nasce grande parte da resistência que muitos advogados ainda têm em relação à solução por arbitragem. É natural e é preciso um tempo mesmo, um tempo de maturação, um tempo de preparação. Afinal de contas, o advogado, por vários anos, foi preparado para um outro cenário, foi preparado para um horizonte diferente, em que ele contava, era a estratégia dele contar com diversas instâncias. E agora ele tem um caminho em que não haverá essas diversas instâncias. Então ele precisa assimilar, primeiramente, esse cenário, compreender as características e as vicissitudes da arbitragem, compreender que ela traz essa limitação, mas por outro lado, ela traz uma série de benefícios, uma série de vantagens, e que ele vai pôr na balança em cada situação para avaliar quando é melhor fazer pelo caminho da arbitragem e quando isso não é o melhor para a sua estratégia, para o seu cliente, à luz das suas pretensões. Então é preciso mesmo de um tempo de reflexão, de maturação e de preparação do advogado. E o advogado que vai entrar na arbitragem precisa entrar já mudando, sabe, o seu estado mental em relação ao procedimento, mudando a percepção de que ele não vai estar ali plantando nulidades, cavando elementos que possam fazer o processo perdurar e perdurar. Ele está ali para uma solução rápida, eficiente, uma solução que procure corresponder à ideia de justiça e que procure entregar essa ideia de justiça no menor tempo possível, com a máxima economia possível. Então, essa é a diretriz que deve orientar o advogado nesse momento. Claro, o advogado estudou
por muitos anos o processo, considerando o caminho que percorria várias e várias instâncias. E agora ele está lidando com um caminho que não terá mais instância alguma, instância única, sentença única e definitiva. E ele precisa também, então, parar, refletir, amadurecer o tema na sua cabeça, estudar com profundidade o assunto e colocar na balança os prós e contras, colocar na balança os benefícios e os eventuais problemas que pode decorrer da escolha desse caminho, para que ele decida com serenidade, para que ele decida com segurança e consistência aquele caminho que é melhor para ele enquanto profissional e, sobretudo, para o seu cliente, considerando os aspectos concretos da sua causa. Bom, você decidiu que vai para a arbitragem. Parabéns por essa decisão. Eu penso que é uma sábia decisão. Eu já passei por todas essas inquietações, por todas essas aflições e venci um momento de incerteza, um momento de preocupação se oferecer para o meu cliente uma instância única era uma solução adequada para ele ou não. Claro que as vicissitudes do caso concreto podem nos levar a uma decisão diferente. A regra geral hoje, eu sempre procuro encaminhar para a arbitragem. Dependendo do caso concreto, por algum aspecto específico da pretensão do meu cliente, sobretudo, aí eu vou explicar que a arbitragem, fosse outra pretensão, seria um bom caminho, mas considerando aquela pretensão, o caminho não seria tão interessante assim para ele. Então, feita essa reflexão, tomada a decisão que vai para a arbitragem, nós vamos para a arbitragem com um sentimento, com a diretriz de procurar oferecer os melhores argumentos, construir as melhores provas para que a gente possa chegar a uma sentença de qualidade. Mas antes de tudo isso, se preocupar essencialmente com a qualidade da escolha da Câmara, da instituição, se for escolher a arbitragem institucional, e de quem vai arbitrar. Escolher o árbitro é fundamental, porque a qualidade da sentença parte fundamentalmente da qualidade da escolha que você vai fazer em decidir quem será o árbitro. Há um outro aspecto que eu gostaria que você considerasse também na reflexão para decidir se vai ou não incluir a recomendação da arbitragem para os seus clientes. Nós, advogados, lidamos com muitos processos, com muitos clientes e com o Poder Judiciário. Então, nós fazemos a ponte entre o Poder Judiciário e os problemas e os clientes. E nessa ponte, não são raras as vezes que nós precisamos nos justificar, que nós precisamos ficar explicando para o nosso cliente por que o processo está demorando tanto, por que a solução não sai logo. E ele sempre relata a sua inquietação, o seu sofrimento, os danos que está suportando em decorrência daquela demora. E realmente não é fácil manter acesa a chama da confiança do cliente no advogado por tantos e tantos anos. Quando volta e meia ele vai ter notícia ao seu lado de amigos, vizinhos, parentes, outras empresas, notícias na imprensa de outras pessoas que conseguiram uma solução parecida com aquela que ele está buscando e que ele ainda não conseguiu aquela solução. Isso o deixa ainda mais descrente com o Poder Judiciário e às vezes até descrente com o seu papel de advogado. Então não é realmente fácil lidar nessa relação, mantendo viva a confiança por todos os anos. Isto quer dizer, em outras palavras, que a demora da justiça arranha a imagem do advogado. É inegável que a nossa imagem de advogado cola na solução que a gente oferece. Se a solução que a gente oferece tem problemas, tem características negativas, como ser demorada, como ser ineficiente, ser morosa e cara, então essa imagem, essas características são coladas na nossa imagem de advogado. Se decidimos por um caminho em que poderemos oferecer uma solução rápida, eficiente e econômica, naturalmente que vamos aderir à nossa imagem esses benefícios, essas vantagens que esse caminho pode proporcionar.
Por isso, é mais um argumento interessante para que você considere para incluir a arbitragem dentro do rol de serviços do seu escritório, para que possa recomendar aos seus clientes o caminho da arbitragem. Há um outro assunto que eu gostaria que você considerasse também. Na verdade, a arbitragem não é apenas um serviço que você vai incorporar ao seu escritório de advocacia como mais uma esfera para você atuar como advogado. Não, a arbitragem pode te abrir um horizonte novo, não apenas no sentido de que você tem mais um espaço para ser advogado em processos de arbitragem, mas um horizonte novo porque você poderá atuar como árbitro. E eu digo isso porque cada vez mais os grandes advogados têm se habilitado para atuarem como árbitros e têm atuado efetivamente como árbitros em grandes conflitos e em médios conflitos. Então pode considerar essa atuação. E você pode, nesse momento, estar preocupado com o que a OAB vai pensar sobre isso. Preocupado se isso é legítimo para a advocacia fazer ou se não é legítimo. Se você pode incluir isso formalmente, oficialmente, no rol de serviços que o seu escritório de advocacia oferece à sociedade. Eu respondo para você, sim, você pode fazer isso. A Ordem dos Advogados do Brasil, em decisão bem recente, publicada em 2 de dezembro de 2013, albergou a possibilidade de que a arbitragem seja considerada um serviço inerente à advocacia. E por isso o advogado que integra a sociedade de advogados, o advogado que integra aquele escritório de advocacia, poderá prestar um serviço como árbitro, emitir uma nota fiscal como árbitro e essa receita será da sociedade de advogados, será do escritório de advocacia. Isso tem uma importância que transcende a discussão meramente tributária. A importância de que a Ordem dos Advogados do Brasil está albergando, está reconhecendo que o advogado pode atuar como árbitro e pode oferecer esse serviço dentro do seu rol de serviço. Por quê? Porque é um serviço inerente à advocacia, é assim que reconheceu. Essa discussão é interessante, eu vou mostrar na tela para vocês aqui agora a ementa como ficou. É uma decisão que quis modificar uma ementa que a própria OAB já tinha feito em uma outra decisão anterior, e a ementa anterior, que vai aparecer na tela para você agora, com um X, cortando com um X, é a seguinte: a ementa que foi modificada agora, então está com um X para você dizer, ela não vale mais, mas apenas para você compreender o avanço, o progresso que teve a decisão da OAB sobre esse assunto. Diz o seguinte: ementa número 0108/2013/OEP. Não pode ser conhecida como receita da sociedade de advogados os honorários recebidos por um sócio que tenha atuado como árbitro em um processo específico, posto que a atuação não se caracteriza como serviço jurídico. Então esse era um entendimento antigo da OAB. Esse entendimento foi absolutamente modificado com essa decisão publicada em 2 de dezembro de 2013. E essa novidade é extremamente relevante, porque ela traz para você novas oportunidades, ela traz para você a possibilidade de atuar como árbitro legitimamente, sendo considerado um serviço jurídico, sendo considerado um serviço de advocacia, que você pode emitir a nota fiscal do seu escritório, isso será a receita do seu escritório. Você não vai estar fazendo nada de forma pessoal, estará fazendo de forma institucional, pelo seu escritório. E isso traz um horizonte de novas oportunidades para a sua sociedade de advogados. Então vou mostrar agora na tela para você como ficou a nova ementa. Como ficou a nova ementa depois desse julgamento do processo 49.000.2013.011843-1/COP. Com origem na Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem do Conselho Federal da OAB. E aí a nova ementa, que é a ementa número 024 de 2013, que está aparecendo aí na sua tela agora. A arbitragem em modalidade legítima e que faz parte da natureza da advocacia, do que decorre que as receitas provenientes dessa atuação
podem ser tratadas para todos os efeitos, inclusive fiscais, como receita da sociedade de advogados cujo integrante oficiou como árbitro. Modificação do entendimento da ementa 0108/2013 do órgão especial deste Conselho Federal, advinda da consulta 49.0000/2012-003317-8/OEP. Então veja, repetindo a parte fundamental da ementa: a arbitragem, modalidade legítima e que faz parte da natureza da advocacia. Então a arbitragem faz parte da natureza da advocacia. Do que decorre, as receitas provenientes dessa atuação podem ser tratadas para todos os efeitos, inclusive fiscais, como receita da sociedade de advogados, cujo integrante oficiou como árbitro. Então isso traz esse novo horizonte para você, o horizonte de que você pode atuar como árbitro. Claro que para isso você deve estudar profundamente a arbitragem, dominar seguramente a legislação da arbitragem, toda a jurisprudência moderna sobre a arbitragem, a melhor doutrina, as convenções internacionais que disciplinam e orientam a arbitragem no contexto internacional, e aí de posse dessa informação, do domínio dessas informações, você se sentirá confortável para poder atuar na arbitragem. E aí pode incluir no seu rol de serviço essa atuação. Então pense com carinho sobre isso. O programa de hoje quis trazer para você a reflexão de que a arbitragem pode ser incorporada e deve, eu diria, aqui do meu coração, com toda franqueza para você, colega, a arbitragem deve ser incorporada ao seu escritório de advocacia como mais uma frente de atuação, como uma frente importante de atuação, como um caminho a ser recomendado em grande parte dos casos para os seus clientes e, por que não, também como uma possibilidade de que você possa atuar como árbitro. Naturalmente, tendo o discernimento, a preocupação de que, quando você quiser oferecer o serviço de arbitragem como árbitro, você não poderá consorciar esse serviço de forma alguma com o serviço de defesa, de orientação de uma das partes ou de defesa de uma das partes, porque eles são incompatíveis. Naturalmente geraria impedimento de atuar como árbitro se você tiver atuado ou estiver atuando na defesa de algum cliente em relação a algum assunto específico. Você não poderá também atuar como árbitro nesse assunto. Mas você poderá oferecer o serviço de arbitragem atuando como árbitro, aproveitando de toda a reputação que você já construiu, de toda a imagem de um profissional qualificado que você já ergueu ao longo da sua carreira, e aí as pessoas vão te procurar não como advogados para defendê-los em algum processo, mas como árbitros que são advogados e que têm grande conhecimento, expertise sobre o direito, sobre aquele tema que está em discussão, e por isso teriam qualificação suficiente para atuar naquele caso e decidir com isenção e com qualidade técnica o que é mais correto para poder distribuir a ideia de justiça. E se você quiser receber o acordo que eu acabei de mostrar para você, envie um e-mail para mim, asdrubaljunior@gmail.com, e eu encaminho para você. Simples e gratuito, só enviar uma mensagem para mim. Portanto, está aí a nossa sugestão para você. Quero te agradecer a sua audiência e quero te convidar. Comente o nosso programa, envie um e-mail para a gente com perguntas, comentários, críticas construtivas, será muito bem-vindo. Estou aguardando o seu e-mail, está aí na sua tela o meu e-mail, e quero também pedir para você, se você tiver alguma sugestão de pauta ou quiser compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais, também está convidado. Ficarei muito feliz e honrado se puder contar com essa sua confiança. Muito obrigado por sua audiência. Nós nos encontramos no próximo programa. Um grande abraço para você.